Olá, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. Estamos começando mais um programa Café com Deus. É graça para nós, privilégio para nós ter a sua companhia, estar com você, estar na sua casa, ter a sua audiência e poder cooperar com você. E a sua audiência também nos ajuda. É o estímulo para nós. Estar aqui é você dar o seu retorno. Muita gente tem nos telefonado, encontrado pelas ruas. E para nós isso é muito gratificante. Também eu fico contente e alegre de poder cooperar com as pessoas, com você, de poder mudar, se é que eu posso, que podemos mudar você pelo poder da palavra de Deus. E nosso encargo aqui no Café com Deus é falar Deus, falar Jesus ao seu coração e à sua vida. Está comigo aqui hoje o Enio. Ontem eu não esteve, mas hoje ele está. Enio, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Deus te abençoe, né? Amém. Graça e paz. Semana passada nós não tivemos, né? Pois é. Nós viajamos, os meninos estiveram aí, aí. O Pedro mais o Marcos. Marquinhos, né? Foi bom, eu gostei da palavra deles, foi bastante produtiva, né? Muito edificante, né? É. Muito edificante. Muito edificante. Muito E, amigo, vamos falar ainda da volta do Senhor, né? Mateus 24, Apocalipse. Nós estamos tentando nortear, assim, você e a nós também, a gente não ficar muito relaxado, a gente fica assim meio perdido, muitas coisas, e fica olhando o negócio e não vê o que está acontecendo ao nosso redor. E estamos na reta final, estamos já, sabe aquilo nos finalmente do negócio, que você está já arrumando as malas, vai viajar, começa a arrumar as malas, começa a tirar as cortinas, sabe aquele momentinho que você está mudando de casa, que, puxa, agora já vou mudar, o caminhão está chegando para você viajar? É mais ou menos essa época que estão fazendo já. Então, se você já pode arrumar as malas, arrumar as coisinhas, porque é o fim mesmo de todas as coisas. É muito rápido, é muito rápido. E dá tempo, não ficar com medo não, pode ficar alegrinho, porque estamos aqui para você ficar feliz e alegre, né? Isso mesmo. Felicidade, alegria, paz, né? É. Afinal de contas, se nós formos olhar, por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ver que, de alguma maneira, mesmo que a gente fique, Adalto, num momento difícil, da chamada grande tribulação, né? O Senhor tem uma promessa para nós, se nós ficarmos, Sim. de que nós seremos cuidados e guardados debaixo das asas da grande águia. Que bom, né, Enio? Deus, o Senhor vê tudo para nós, né? Tudo, claro. O Senhor é gracioso desde o início, no meio, no fim, aquilo que nós vimos nos programas anteriores. O tribunal, né, o trono, que para muitos é um trono de tribunal, de justiça, para nós é um trono de graça. E para você também, meu amigo, minha amiga. Basta crer, receber, aceitar e prosseguir nessa carreira. O tempo é o Senhor que sabe, mas nós podemos alcançar o objetivo, Adalto. Eu tenho essa esperança. Claro. E sabe, Enio, uma coisa que a gente precisa entender, você, eu e eu também, Deus para nós é um perigo. Deus para nós quer castigar, quer quebrar a cabeça do mundo, jogar gente no lago de fogo. Não. Meu amigo, o Deus da Bíblia não é nada disso. Não é. O Deus da Bíblia é Pai. É Pai. Se Ele fez, antes de você conhecer você, de você ter nascido. Aliás, antes que houvesse terra e céus. Sim. Antes que houvesse, não tinha nada. Nada. Ele já tinha programado te abençoar. Amém. Você acha que Ele vai jogar você fora por qualquer coisa? Você acha que você e eu, você vai surpreender Deus? De jeito nenhum. Você tem noção? Nunca. Deus vai te surpreender, vai te surpreender. Então, a vontade de Deus é salvar você, Isso mesmo. e a mim. Você sabe, Adalto, que assim, de uma maneira bem sutil, a religião, de uma maneira geral, eu não estou falando isso para condenar ninguém, não, tá? Mas a religião, de modo geral, ela fica nos tentando fazer olhar para o pecado. Como se isso fosse, vamos dizer assim, o obstáculo para nós da salvação, nada disso. Meu amigo, você poderia ter sido o pior pecador. Se Deus te alcançou, é porque não tem mérito nenhum para você. E você acha que Deus, e eu, vejo por mim, você acha que Deus não sabia, já que eu, Enio, não seria um pecador diante da salvação, no meio, durante a salvação e depois? Claro que Ele sabe, Renato. Deus morreu por todos os meus pecados. É claro que nós devemos sempre, amigo,
confessar os nossos pecados, estar procurando estar limpo diante do Senhor. Por quê? Porque o pecado nos impede de crescer em vida para reinar. Sim. Essa é, né? O pecado é como uma borracha. Ele Isola, né? isola, corta a corrente. Corta a corrente. Né? Você não pega a corrente. Então, o pecado faz isso com a gente. Traz tristeza, traz angústia, traz muita confusão. Uma palavra que diz hoje, né, Adalto? A sofrência. A sofrência está muito aí em moda. Em moda, a sofrência. E o pecado, meu amigo, o pecado destrói a gente, acaba com a gente, verdade. acaba, sim, não acaba definitivamente, mas interrompe tanta coisa boa que você perde família, você perde a paz. Perde a paz. O principal é perder a paz. Perde a unção, perde tudo. A alegria de ser crente, você perde coisa. E quanto mais você peca, pior fica. Então, o pecado na boca é gostoso, mas chega no estômago é amargo. Então é isso que eu estou falando aqui. Então não peca por isso. Mas mesmo se pecar, João fala, filhinhos, se você pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Não tem um promotor lá. Não. Tem um advogado. Advogado. Sabe, que está advogando a sua causa. Amém. Então, isso nós estamos falando para você, para te encorajar mesmo. Mesmo que você está meio bambo aí, meio tal, trepidando, volta, cara. Volta para a vida, para Jesus, para a igreja. Pode voltar, onde você saiu, volta. Se quiser vir para cá, nós estamos aqui para escolher você. Pode chegar aqui, olha, eu quero voltar, eu quero reconciliar com Deus. Nós estamos aqui para isso. Nós temos aqui preparar você e eu e o Enio para estar naquele dia, cara. Isso mesmo. É isso que Deus quer. E Deus quer de nós. Deus não fica feliz, Enio, que você cai e fica caído. Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, né? Eu até estava ouvindo as palavras do programa de ontem. São palavras, amigo, palavras doces, palavras de alento, de encorajamento. Não são palavras de exatidão, de nada disso. Nós sabemos que em nós não habita bem algum. Nós sabemos disso. Né? Não tem chance. Não tem chance nesse aspecto. Mas, por outro lado, nós podemos hoje viver, voltando a dizer mesmo, às vezes sendo pecadores, nós sempre nos estamos arrependendo. O vencedor, o possível vencedor, o potencial vencedor não é aquele que não peca, mas é aquele que se arrepende sempre. Veja a experiência de Davi. Claro que nós não queremos chegar a uma experiência tão difícil como Davi chegou. Drástica como aquela. Foi muito drástica, mas veja a experiência de Davi. Ele era um pecador, se arrependia sempre e era um homem chamado segundo o coração de Deus. Né? Então essa é uma experiência que nós devemos olhar para esse aspecto positivo. Então, e avançar, meu amigo. Avançar sempre, não deixar ficarmos aí tristes, entristecidos, né, pesados com o pecado. Às vezes não é o pecado em si, mas às vezes é acusação. O excesso de trabalho, o excesso também de outras coisas, o excesso de ficar vislumbrando o mundo do sustento. Nós precisamos, mas o mundo do sustento às vezes nos leva a lugares, a situações muito distantes da presença de Deus. Então, e é peso, né? Peso. Peso que nos prejudica na caminhada. Então, amigo, minha amiga, vamos nos desvencilhar de tudo isso aí e vamos avançar. Como? Comendo Jesus, bebendo Jesus, estar junto com os irmãos, cantando os hinos, falando entre nós. É assim que é. E outra, quando, mesmo sabendo que somos pecadores, Adalto, nós buscamos viver pelo reino, nós pregamos a graça. Olha que bacana. Enquanto eu vivo o reino, eu prego a graça. Se eu vivo só na graça, eu provavelmente não vou pregar nada. Eu vou ficar sempre correndo atrás do pecado. É pecado. Eu sou pecador mesmo. Quantas religiões, quantas denominações e quantos amados irmãos nós vemos, sempre falamos isso, não estamos falando aqui para condenação de ninguém, absolutamente. Mas nós precisamos sair dessa situação. Sair do foco. Sair desse foco de ficar ali. Então, buscar, irmãos, viver uma vida do reino hoje. Vive uma vida do reino e prega a graça. Alcança pessoas para o reino. E assim o Senhor naquele dia nos achar fazendo assim, é certeza, líquido e certo que nós seremos salvos, não somente salvos no dia a dia, mas seremos salvos para reinar com Cristo. Amigo, amiga, você que tocou no encargo, o que Deus quer de nós, Ele não está pedindo para você fazer uma pontuação. Olha, você tem que fazer tantos pontos, tem que fazer... Não tem essa numeração, esse número.
que você esteja na luta, correndo, sabe, perseverando. A Bíblia é cheia de persevera, corre a carreira proposta. A Bíblia diz para nós, desembaraçando de todo peso e pecado, Sim. ele falou, Hebreus 12, desembaraçando, correndo a carreira proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não é olhando para o obstáculo. Se olhar no obstáculo, você vai cair. Você começa a olhar nele, você cai. Tem que olhar lá na frente. Obstáculos, vamos ter muito. O maior obstáculo é você mesmo. Sou eu mesmo. Não é? O maior problema é eu mesmo. Eu sou contra a mim mesmo. É impressionante. Então, amigo. E outra, se Deus começou, a obra que começou em nós, Sim. Ele vai terminar, diz a Bíblia, e é fato. E é fato. Ele vai terminar. Ele não quer ver ninguém fora. Ele ama o homem, ama você. Então, essa semana, amigo, nós queremos falar para você isso. Estamos falando da volta do Senhor. Esse primeiro bloco aqui é um bloco nós estamos aqui fazendo um início aqui do negócio para encorajar você. Isso mesmo. Vamos pegar Mateus 24 e mostrar o tempo agora. O que é que como é que está, o que está faltando, o que desse capítulo agora acontece em 2016. Fazer um intervalo e eu volto daqui a pouco. Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também. Contamos com você. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Immobile Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Olá, amigos, estamos de volta. Obrigado por você estar aí nos aguardando, nos esperando. Você que ligou agora, estamos falando da segunda vinda de Cristo. Mas para te encorajar, para você estar com a gente. Enio, o que você tem de texto para mostrar para nós aí, para contextualizar isso para nós? Adalto, não temos como falar de Apocalipse, falar desses assuntos que nós estamos exortando, consolando, ajudando os irmãos e sendo ajudados, sem falar de Mateus 24, como você começou a falar lá no primeiro programa, certo? Sim. Então, você falou ontem no primeiro programa, mais ou menos em volta disso aí, né? Porque, veja, Mateus 24, ele engloba desde a saída do Senhor do templo, e aí eles quiseram mostrar para o Senhor, Senhor, olha que coisa maravilhosa. Ele falou, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Vai cair tudo. Vai cair tudo. Então isso, quando que caiu tudo? No ano 70, depois de Cristo, o imperador Tito foi lá e dizimou. Arrancou tudo, arrancou até os alicerces, porque tinha ouro nos alicerces, eles arrancaram até o ouro dos alicerces. Ficou só um pedaço lá que os judeus ficam lá ainda... Fica ali batendo a cabeça ali. Então, das lamentações. Então veja, aí no 3 ele fala assim, no Monte das Oliveiras, acharam-se Jesus assentado, e se aproximaram os discípulos em particular, e lhe pediram, né, e perguntaram para ele, Senhor, quando sucederão essas coisas? Primeira coisa que eu queria salientar é o seguinte, meu amigo, não basta ser apenas um participante de uma religião, você precisa ser discípulo, e não é discípulo de homem, é discípulo do Senhor. É claro que nós respeitamos os homens, nós temos irmãos amados que estão à nossa frente, nós temos os pastores, os mestres, nós temos os apóstolos, os evangelistas, os pastores e mestres, toda essa classe de pessoas que o Senhor nos deu como dons e como graça. Sim, claro. Isso aí, tá? Respeite o seu líder, respeite o seu presbítero, respeite as pessoas, o seu pastor, a sua pastora, respeite, isso é importante. Agora,
Ser discípulo no sentido ruim da palavra é o seguinte, aquele camarada que está sempre vigiado 24 horas por dia pelo seu discipulador. Isso não é isso que nós estamos falando, não. Não. Mas ser discípulo é muito importante. Não é simplesmente ser participante, é ser discípulo. Por quê? Veja, aos participantes que estavam ali, Deus falava em parábolas. O Senhor Jesus falava em parábolas, mas aos discípulos ele trouxe e falou em particular. Ele fala, então, dize-nos quando sucederão essas coisas e que esse sinal haverá da tua vinda. Respondeu-lhe o Senhor. Quer dizer, ele respondeu porque eles estavam próximos ali, então o Senhor pode falar com eles. Aí vai mostrando, ó, vede que ninguém vos engane, né? Muitos virão em meu nome. Está acontecendo isso, amigo? Tem muita gente vindo em nome de Jesus aí, que você está vendo aí? Tem muitas pessoas se intitulando Cristo, se intitulando Deus. E certamente ouvirei de falar de guerras. Tem, Adalto, guerras? Será que tem muito ou não? Tem aí, amigo? Você viu falar de guerra? Tem alguma guerra aí? Dá uma ligada na televisão aí. Não, agora não, depois, certo? Né? Do outro canal para você ver. Guerras, rumores de guerras, né? Não vos assustarei, pois é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Ou seja, quando ele está falando isso aqui, ele está dizendo que esse fim que ele está dizendo, ele está dizendo assim, ó, não é o fim dessa dispensação, dessa era. Eu estou falando agora do final da grande tribulação, não. Estou falando de tudo que vai acontecer, desde a minha ascensão até esse momento. Até o momento, é. Então não é o fim, certo? Porquanto se levantará nação contra nação, está acontecendo isso, Adalto. Reino contra reino, tem aí, meu? Tem aí, terremotos, Fomes. né? Temos falado já exaustivamente essas questões estamos, todas, queremos encorajar todos, né? Não é por medo de ninguém, não é por medo que nós vamos nos achegar a Jesus, não adianta, mas é conhecendo, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. As contrações de parto. Contrações de parto. Naquela ocasião já havia as contrações de parto. A trajetória da igreja, esses 2000 anos, são o princípio das dores, são a trajetória, nessa trajetória, essa mulher está em dores de parto. Mas agora, não é? Veja, em Gálatas 4, 20, se não me engano, 4, 18, Paulo fala assim, olha, eu de novo sofrendo as dores de parto, a fim de Cristo ser formado em vós. Então, na era da igreja, há as dores de parto. Sim, claro. Sempre. Agora, então, o princípio das dores. Aí, aqui ele já diz, olha, isso que eu falei lá é o princípio das dores. Agora eu vou falar uma outra coisa. E sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados. Nações se levantarão contra vós por minha causa, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se. Então aí, ele já passou para uma outra fase. Um outro degrau. Um outro degrau. Não é? Muitos vão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então aqui, contextualizando para nós como igreja, nós vemos que essa iniquidade, amigo, minha amiga, não é a iniquidade simplesmente do mundo, do que acontece no mundo, que casam e dão-se em casamento, e estão ali. Não é essa iniquidade, não. Essa iniquidade aqui é fazer coisas para Deus sem que Deus esteja no comando. Sim. É a oferta de Caim. Oferta de Caim. Não é? Então veja, aqui, essa iniquidade também, dentro da igreja, ela gera uma coisa tremendamente difícil, mas que é necessária para que haja o fim. A apostasia. Quem é que pode apostatar da fé, senão aquele que creu na palavra de Deus? Não tem como. Apostasia não é para o hindu. Como é que o hindu vai ter apostasia? Ele não conhece... nunca teve lá, vai sair como? Não tem, certo? Então a apostasia é parte daquele que creu, daquele que recebeu a palavra e até desfrutou daquela palavra e de repente diz assim, não é bem assim. Como nós estamos vendo aí muitas vezes, muitas coisas acontecerem, né? Conselhos de líderes dizendo, olha, a Bíblia precisa ser um pouco mais bem interpretada de uma outra forma. Esses modernismos, meu amigo, minha amiga, é apostasia. Não tem outra palavra para dizer isso, não. E por multiplicar isso, o Marquinhos falou semana passada... Então, ele estava falando exatamente isso. Se você ouviu semana passada e viu. Então, assim, por multiplicar isto que você está vendo, o amor vai se esfriar de quase todos. Então é o seguinte, por tanta coisa acontecendo na igreja, muita gente fora da igreja. Muitos irmãos, quantos irmãos que você conhece que está fora da igreja? Tem mais fora do que dentro. Não vou mais por isso, por aquilo. Você vai ver
no nosso meio mesmo. Então, nós estamos dentro nessa palavra ou não? Você acha que está acontecendo isso aqui ou não? Então, você vê que está acontecendo nos nossos dias. Por multiplicar isso tudo, o mundo está esfriando. Então, aí depois no 13 diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aqui já é um outro fim. Um outro fim. Esse aqui já é o fim da última trombeta mesmo que ele está falando. Já é o outro fim. Ao ressoar da última trombeta. Paulo, em 1 Coríntios 15, 52 em diante, ele diz assim, olha, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Então, quando que é essa última trombeta? É no final, quase assim, momentos antes de ocorrer a terceira grande guerra mundial, que as pessoas às vezes falam, mas isso vai existir? A Batalha de Armagedon é a terceira grande guerra mundial. Só para você ter uma ideia da magnitude dessa guerra, de um lado, do nascente do sol, para sitiar Israel, 200 milhões de cavaleiros. É uma guerra ou não é? É uma grande guerra. Grande guerra. São as nações ali ao norte, ali, elas estão se preparando. Não vou dizer quem são elas agora. Então, aí depois ele diz assim, e será pregado esse evangelho. Sabe qual é o evangelho, meu amigo, minha amiga? Esse evangelho. Isso que nós estamos falando para você, isso que as redes sociais estão falando aí, muitos amados irmãos estão trazendo você para essa realidade. Meu amigo, a coisa está se dando assim. Eu já vi vários amados irmãos compartilhando sobre esses assuntos com uma maestria maravilhosa. E é isso mesmo. É para que ninguém naquele dia fale, mas eu não sabia disso. Sabia sim, foi pregado, né? Esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Não é o fim do mundo aqui. As pessoas imaginam, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Explodir, mas na capa tudo é lado. Não é isso que nós estamos falando aqui, né? E aí, veja, quando que é esse fim? Aí no 15 ele mostra o contexto de como começa, vamos chamar assim, o início do fim. Sem querer fazer trocadilho aqui, só para você entender, tá? Não estou fazendo trocadilho não. É o início do fim desta era. Quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quem é o abominável da desolação, Adalto? O anticristo. O anticristo, exatamente. Esse cidadão, ainda como o sétimo rei, ele é um homem aqui ainda, um homem normal, como qualquer outro. Esse é um chefe de Estado, né? Um chefe de Estado, né? Um estadista mundial, tá? Então ele vai fazer aliança com muitos durante uma semana, quer dizer, são 7 anos. Na metade dessa semana ele rompe essa aliança e aí o abominável da desolação vai estar lá dentro do lugar santo, que é o templo de Israel, certo? Então aí começa a grande tribulação, aí começam os dias finais, os 3 anos e meio finais, que são chamados o dia da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Acho que nós temos aí, estamos terminando. Então no final, acho que nós estamos aí, nós vamos fazer isso amanhã. Amanhã, isso. Meu amigo, eu não sei se a gente conseguiu passar, o tempo é curto. Fica com a gente a semana toda, a gente vai falar até sexta-feira esse assunto, nós queremos discorrer bastante, então você não perde o próximo capítulo não. Eu quero orar para você. Senhor, eu quero ministrar agora para o coração dele. Sim, Senhor. Toda a bênção de Deus, tudo a visão de Deus como bênção para ele. Senhor, sim. Ele está me olhando agora e olhando para nós. Senhor, clareia no coração dele. Sim, amém. Cria no coração dele agora um desejo de sair da situação. Aleluia. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Amém. Meu amigo, te volto amanhã. Deus te abençoe. Olá, meu amigo, minha amiga, nossos amados telespectadores. Nesse mês de maio, dias 21 e 28, nós estaremos com uma palavra especial dentro do livro de Apocalipse, dentro dos dias finais que nós estamos vivendo nessa era. Nós contamos com a sua presença. Esteja aqui conosco no Espaço Café com Deus, sábados, a partir das 19h30, nós já estaremos aqui para essa grande festa. Venha participar conosco, venha participar do trono da graça, do trono da justiça eterna de Deus e do trono de vida e alegria e abundância e cura para todos os povos. Venha receber a sua bênção também.